Você já se sentiu com medo? Aquele medo que toma conta do seu ser e que te impossibilita de fazer aquilo que precisa ser feito? Já se sentiu como se te faltasse coragem até mesmo para tomar as decisões mais simples que você sabe que tem que tomar? Pois é, você nasceu extremamente corajoso e eu posso te provar isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como algumas situações na sua vida suprimiram essa coragem e por conta disso talvez hoje você se enxergue como uma mulher ou um homem frouxo. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você faz para recuperar a coragem que já existe dentro de você. Hoje, o meu sobrinho Adam, ele é um bebê ainda, ele estava em cima da mesa da nossa área de churrasco aqui em casa e por incrível que pareça ele estava cercado de três mulheres que o amam muito. Sua mãe, sua avó e sua tia. E isso gerou para ele uma zona de conforto. Afinal, ele estava com pessoas que passavam para ele uma segurança. Adam ainda é muito bebê e ele ainda não sabe engatinhar, mas ele está começando a querer tentar. Como desde pequeno acontece na nossa vida, para que ele possa começar a engatinhar, é necessário que ele tome um passo um pouco arriscado. E hoje ele deu esse primeiro passo. Só que as coisas não correram da forma como ele imaginava. Engraçado essa parte porque ele olhou para cada uma das pessoas que estavam ali ao redor, como se ele quisesse que aquela ação que ele fosse executar fosse validada por elas. E aí ele tentou apoiar as mãos dele em cima da mesa para dar os primeiros passos, para engatinhar. E na hora que ele apoiou a mão, ele escorregou e foi de testa na mesa. Aí começou aquela choradeira, enfim. Ele passou pela primeira situação de fracasso, de falha na vida dele. Mas, de qualquer forma, ele teve coragem suficiente para arriscar. O que eu quero trazer aqui para você hoje é transformador, porque vai te ajudar a recuperar a coragem que você já nasceu tendo, mas você perdeu com o tempo. Quer ver só? Eu vou te dar alguns exemplos que vão te provar que você foi corajoso em algum momento da sua vida. O primeiro passo que você deu foi arriscado. Nessa parte da sua vida, provavelmente você já sabia que poderia cair, já sabia que cair dói e que não é agradável. Você já sabia que poderia fracassar, mas ainda assim você fez. E hoje você consegue andar por conta disso. Você passou para o próximo nível. Quando você tentou andar de bicicleta a primeira vez, provavelmente não foi tão fácil, nem para começar, nem para tomar essa decisão, e tampouco para conseguir de fato andar de bicicleta. Mas você arriscou. Um pouco mais à frente na sua vida, em algum momento você precisou tomar coragem para arriscar a iniciação de um novo relacionamento. Se você é homem, provavelmente você teve que tomar coragem para contar para aquela menina que você gostava dela. Quando mais velho, você teve que ter coragem para ir na sua primeira entrevista de emprego. Afinal, você não sabia se teria sucesso ou se iria fracassar. Enfim, em vários momentos da nossa vida, nós somos naturalmente corajosos. E isso mostra que dentro de nós temos uma predisposição para coragem. Acontece que por algumas situações nós suprimimos essa coragem, perdemos essa coragem, guardamos ela numa caixinha no mais profundo do nosso ser. E já chegou a hora de você desenterrar essa caixinha e recuperar a coragem que você precisa para avançar para o próximo nível. Basicamente, existem dois pontos que você precisa dar muita atenção. O primeiro ponto é o ambiente. Pois é, alguns ambientes que você insiste em frequentar sugam a sua coragem. São ambientes que te colocam para baixo, são ambientes que te subjugam ou que te julgam, são ambientes que te inferiorizam e que te fazem se sentir menos do que você realmente é. E eu poderia listar aqui uma série de ambientes tóxicos, mas isso só faria com que o vídeo ficasse maior.
eu tenho certeza que nesse momento você sabe os ambientes que te trazem esse tipo de sentimento negativo. O segundo ponto, ele é mais importante e muito mais delicado. E por consequência, ele é muito mais difícil de você conseguir vencer. Mas, uma vez que você vence, é fato que você vai conseguir recuperar sua coragem, é fato que as tomadas de decisão na sua vida ficarão de certa forma mais fáceis. É fato que você aprenderá a impor os limites que são necessários, a falar não. Quanta gente tem medo de falar não? Nossa, mas eu vou magoar essa pessoa, vou entristecer essa pessoa se eu falar não. Você vai conseguir, com a coragem, conquistar sua liberdade emocional. Mas antes de te contar esse segundo ponto, eu preciso te contar uma outra história. Existe uma história da Bíblia muito conhecida que fala diretamente sobre medo. Essa história é a história de Davi e Golias. Vamos lá. Davi, a Bíblia conta que era um menino franzino, fraco, baixo, não tinha força física. Em contrapartida, Golias era um gigante. Davi era tão fraco que, enquanto seus irmãos foram convocados para fazer parte do exército, Davi ficou sendo um mero pastor de ovelhas. E em uma dessas ocasiões, seu pai ordenou que ele levasse mantimentos ao campo de batalha para seus irmãos. Afinal, como eles enfrentariam uma guerra, eles precisariam estar bem alimentados, eles precisariam dos suprimentos necessários para que pudessem construir força física para ir preparados para essa guerra. E quando Davi, obedecendo a ordem de seu pai, chegou ao campo de batalha, ele percebeu que ali havia um gigante, do qual todos temiam. Esse gigante era afrontoso. Ele afrontava o Deus que Davi servia, o Deus que seus irmãos serviam, o Deus que seu pai servia. E essas afrontas deixavam todo o exército paralisado, porque ali não haviam homens de coragem suficiente para revidar essas afrontas, para se posicionar diante daquilo. Isso traz um paralelo muito claro com a nossa vida, porque durante toda a nossa vida nós somos afrontados por diversas pessoas, por diversas situações, nos nossos ambientes pessoais, nos nossos ambientes profissionais, enfim, você sabe do que eu estou falando. Mas Davi tomou uma atitude inesperada, que surpreendeu todos que estavam ali. E com toda a certeza do mundo, naquele momento ele foi visto como louco. Davi respondeu às afrontas de Golias: quem é você para falar assim do meu Deus? Para falar assim daquilo que eu acredito? Para falar assim dos meus princípios e dos meus valores? E naquele momento, Davi entrou numa guerra que ele não precisava entrar, mas que era extremamente necessária para que ele passasse para o próximo nível na vida dele. Em resumo, o final dessa história você conhece. Davi matou Golias. Davi venceu aquele gigante, porque ele se posicionou contra o medo num ato de coragem. E por conta disso, Davi veio a se tornar rei. De pastor de ovelhas a rei. Ele se tornou um grande governador. E é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem governo para a sua vida. Deus tem altas posições para a sua vida emocional, sua vida sentimental, sua vida financeira e para a sua vida espiritual. Mas ele só pode te entregar isso a partir do momento que você constrói ou recupera a coragem. Ok, agora que eu te contei essa história, eu posso te contar o segundo ponto. O primeiro ponto, ambiente. Davi não fazia parte daquele ambiente que seus irmãos faziam parte. Davi estava num ambiente separado. Ele era pastor de ovelhas, ele estava no campo. Seus irmãos estavam dentro de um ambiente que já tinha sido contaminado. Era um exército de bundões. Mas Davi não. Davi não tinha frequentado esse ambiente. E o segundo ponto é o seguinte: são os relacionamentos. Da mesma forma que Davi não havia frequentado aquele ambiente, Davi não tinha os mesmos relacionamentos que os seus irmãos. Ele não convivia com as mesmas pessoas que os seus irmãos. Como eu falei, um exército de bundões. Davi não convivia com esses bundões. E por conta disso, Davi não havia suprimido a coragem que ele já tinha.
Nós perdemos a coragem, ou guardamos, escondemos a coragem, por conta desses dois pontos, ambiente e pessoas. Como assim? Eu sei que existem pessoas na nossa vida que, ao invés de fazer o papel de incentivadores, fazem o papel de críticos, fazem o papel de desmotivadores. E, na maioria das vezes, são pessoas que te amam. Eu estou falando aqui de pais, estou falando aqui talvez de uma esposa, de um marido, de pessoas que de alguma forma exercem autoridade sobre a sua vida. Porque se não fosse assim, o impacto não seria tão grande. Aquilo que essas pessoas falam se torna muito valioso e muito importante porque de alguma forma elas exercem autoridade na sua vida. Elas estão em posições importantes para você. E na maioria das vezes, essas pessoas não fazem isso por mal. É uma tentativa falha, fracassada, de te proteger. E te proteger do quê? Te proteger do futuro que você nasceu para viver. E por que te proteger do futuro que você nasceu para viver? Porque todo mundo sabe que não é fácil. Não é fácil viver uma vida de alta performance. Não é fácil viver uma vida onde você realiza os próprios sonhos, porque existe um processo, um caminho, e normalmente esse caminho é um caminho pedregoso, cheio de obstáculos, cheio de desafios, cheio de medos, de dores, de fracassos e de frustrações. E eu tô falando de forma assim bem rasgada para que você entenda. Se você não se desvencilhar dos ambientes que te oprimem, e se você não parar de dar importância porque as pessoas que não chegaram onde você quer chegar falam, você também não vai chegar lá. E prova disso, eu posso voltar na primeira história que eu te contei, lá do meu sobrinho, do Adam. Ele só executou aquele ato de coragem de tentar engatinhar, porque ele estava cercado de pessoas que o proporcionavam essa coragem, essa segurança. E quando você consegue encontrar esse ambiente na sua vida, fica muito mais fácil. As coisas começam a acontecer de forma natural. Portanto, busque para a sua vida mentores que estão no local onde você quer chegar. Se relacione com essas pessoas. Busque conselhos com essas pessoas. Busque inspiração nessas pessoas. Fez sentido para você esse conteúdo? Se fez sentido, considere deixar o seu like nesse vídeo, considere se inscrever no canal e comenta aqui embaixo para mim o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo.